A persistência da força. A nossa experiência distingue duas forças. Uma que não opera nenhuma transformação, a outra operando transformações atuais ou potenciais. A primeira destas forças, a que ocupa o espaço, não tem nome específico. A segunda recebe vulgarmente, ainda hoje, o nome de energia. É o nome comum da força revelada no movimento das massas e das moléculas. Também estas duas forças se dividem em intrínseca, produzindo quando o corpo nos aparece ocupando o espaço, e extrínseca, chamada de energia. Ambas são persistentes. A persistência destas espécies de força não se pode provar. Pois que, para demonstrá-la, já é forçoso supô-la em qualquer observação ou experiência feita com esse fim. Assim como já ficou demonstrado, ligando os princípios derivados aos princípios cada vez mais gerais, de onde se deduzem, chegamos finalmente a uma verdade mais geral do que todas as outras. Mas que a mais nenhuma outra se pode subordinar. Esta verdade que não está ao alcance da demonstração, mas que nem por isso deixa de ser uma verdade comum, a ciência e a filosofia é a persistência da força. Qual é esta força de que se afirma a persistência? É a força absoluta de que temos consciência como correlativa necessária da força que conhecemos. Persistência das relações entre as forças. O primeiro corolário a tirar da verdade última da persistência da força é a persistência das relações entre as forças. Supondo que uma dada manifestação da força, sob uma forma e dadas condições, seja precedida ou seguida de uma outra manifestação, é forçoso que, em todos os casos em que as formas e as condições
restem as mesmas, seja precedida ou seguida dessa outra manifestação. Temos duas balas iguais em peso, forma e dimensões, expelidas com uma força igual. Por cartuchos da mesma quantidade e qualidade, saídas de canos idênticos. É forçoso que em igual tempo percorram distâncias iguais. E se disser que uma delas percorrerá um espaço determinado primeiro do que a outra, embora os seus momentos iniciais sejam iguais e tenham a vencer a mesma resistência, porque se a resistência for desigual, os antecedentes diferem. Equivale a dizer que iguais quantidades de força não fornecerão uma quantidade igual de trabalho. O que não é concebível sem se afirmar que uma força tornou-se nada ou nasceu do nada. A igualdade que encontramos entre os antecedentes e os consequentes é relativamente simples deve existir. Qualquer que seja a complicação dos antecedentes e dos consequentes. Esta verdade tornar-se-á cada vez mais nítida à medida que avançarmos. Transformação e equivalência das forças. Os instrumentos de precisão concorreram para que se conhecessem diversos fenômenos que os olhos e os dedos não tinham podido distinguir. Completaram assim suplementarmente a obra dos nossos sentidos. Vejamos alguns fatos que nos indicam as transformações das forças físicas. A paragem do movimento pode, como o atrito, produzir calor. O calor pode ser transformado em movimento, como na locomotiva, na pilha termoelétrica. E indiretamente pela eletricidade em magnetismo. As transformações da eletricidade em magnetismo, calor e luz
são conhecidas. É pelo movimento que produz que a existência do magnetismo se nos revela. A máquina eletromagnética mostra-nos a sua conexão com a eletricidade. E Faraday constatou-lhe os efeitos sobre a luz polarizada. Um grande número de substâncias elementares e complexas são afetadas pela luz. Em toda e qualquer mudança, a força transforma-se. E de novas formas que reveste pode resultar, quer a forma precedente ou uma qualquer das outras, uma infinita variedade de combinações. As forças físicas não só apresentam entre si correlações qualitativas, mas também correlações quantitativas. Se quisermos compreender bem o sentido deste fato, de que as forças na sua metamorfose incessante nunca são aumentadas nem diminuídas, é preciso considerarmos as diversas classes dos fenômenos das ciências concretas na esperança de estabelecermos uma correlação qualitativa que seja bastante quantitativa para poder implicar uma proporção conveniente entre as causas e os efeitos. Os antecedentes das forças manifestadas pelo nosso sistema solar pertencem a um passado de que nunca teremos senão um conhecimento inferencial. Se, todavia, admitimos que a matéria que compõe o nosso sistema solar existia antes em estado difuso, achamos na gravitação das suas partes uma força capaz de produzir os movimentos que atualmente efetuam. As mudanças geológicas são o resultado do calor devido à condensação da nebulosa e que não foi despendido. Vemos isto diretamente na fusão e aglutinação dos depósitos sedimentares, as nascentes termais, a sublimação dos metais nas fendas, onde os encontramos no estado em que saem da mina. E, indiretamente, vemos isto na ascensão do vapor da água, que condensada cai como chuva e formam os ribeiros. E ainda nas diferenças de temperatura que causam
os ventos e as vagas e as correntes marítimas. As forças manifestadas nas ações vitais derivam do mesmo calor solar. A vida vegetal depende toda do calor e da luz do sol, e a vida animal depende da vida vegetal. Além da correlação qualitativa entre as atividades orgânicas dos vegetais e dos animais, assim como entre cada um deles e as forças inorgânicas, há ainda uma correlação quantitativa rudimentar. Onde abunda a vida vegetal, abunda também a vida animal, e caminhando da zona tórrida para as zonas temperadas e árticas, as plantas e os animais decrescem gradualmente. Do modo geral, pode-se dizer que os animais adquirem um tamanho maior nas regiões que a vegetação é abundante do que naquelas em que é rara. Muitos fatos provam-nos que a lei das metamorfoses das forças físicas rege igualmente as chamadas forças mentais. Algumas pessoas assustam-se com essa generalização. É um fato evidente que a atividade mental depende da existência de um certo aparelho nervoso. E que há relação, dissimulada sob numerosas e complicadas condições, mas que se pode seguir entre este aparelho e a quantidade de ação mental medida pelos seus resultados. Além disto, este aparelho tem uma certa constituição química de que depende a sua atividade. E há nele um elemento cuja quantidade apresenta uma conexão constatada com a quantidade de função realizada. Há no cérebro fósforo, cuja proporção é mínima na infância, na velhice e na idiotice, e máxima na flor da vida. É preciso ainda notar que o pensamento e o sentimento conformam-se com o modo por que o sangue se distribui pelo cérebro. Por outro lado, a cessação da circulação cerebral, em consequência da demora nos movimentos do coração, leva imediatamente à inconsciência. E o excesso de circulação cerebral provoca uma excitação, podendo chegar até ao delírio.
não é só a quantidade, mas também a composição do sangue que atravessa o sistema nervoso, que influi nas manifestações mentais. As correntes arteriais devem ser bem oxigenadas para produzir uma cerebração normal. Vemos uma parte que, quando o sangue não pode trocar o seu ácido carbônico com oxigênio, resulta asfixia com a supressão das ideias e sentimentos. Doutra, vemos que a inspiração do protóxido de azoto produz uma atividade nervosa e mesmo incoercível. Ao lado da conexão entre o desenvolvimento das forças mentais e a presença de uma quantidade suficiente de oxigênio nas artérias cerebrais, encontramos outra semelhante entre o desenvolvimento das forças mentais e a presença de alguns outros elementos nas mesmas artérias. Os centros nervosos carecem de materiais especiais para a sua nutrição e para a sua oxidação. Portanto, o que nós chamamos consciência é determinado por elementos constitutivos do sangue. A ponto de que, quando introduzimos na circulação certos elementos químicos, como o álcool e os alcaloides vegetais, produz-se uma exaltação. Todos conhecem a influência do café, do chá e os efeitos fantásticos e imaginários de felicidade produzidos pelo ópio e o haxixe. Há ainda outra prova de que a produção das forças mentais depende diretamente de transformações químicas. Os produtos usados que os rins separam do sangue mudam conforme a quantidade do trabalho cerebral. Uma atividade excessiva do espírito é de ordinário seguida da excreção de uma quantidade desusada de fosfatos alcalinos. Uma excitação nervosa anormal produz efeitos análogos. Vimos, de uma maneira muito geral, as diversas classes de fatos que se unem para provar a lei das transformações. Que reinam nas forças físicas, nas mentais e nas sociais. Tudo o que acontece numa sociedade é o efeito de forças orgânicas ou inorgânicas, ou da combinação destas duas. O resultado destas forças físicas sujeitas à direção do homem, ou das forças dos próprios homens, vejamos primeiro a correlação
que apresentam os fenômenos sociais e os da vida. As forças sociais e vitais variam, como de resto todas as coisas, segundo a população. Uma sociedade pouco numerosa, qualquer que seja o caráter de superioridade dos seus membros, não pode desenvolver a mesma soma de ação social do que uma grande. A produção e a distribuição das mercadorias realizam-se aí numa escala relativamente pequena. Uma imprensa numerosa, uma literatura fecunda, uma agitação política poderosa não são possíveis nessa sociedade pequena. A produção de obras de arte e descobertas científicas não pode ser aí muito numerosa. Todavia, o que demonstra a melhor correlação das forças vitais com as forças físicas, por intermédio das forças vitais, é a diferença entre as quantidades de atividade que a mesma sociedade desenvolve segundo as quantidades diferentes de forças que os seus membros podem tirar do mundo exterior. Vemos todos os anos um exemplo das boas e más colheitas. Uma grande diminuição no rendimento dos trigos é seguida dentro de pouco de uma diminuição nos negócios. As manufaturas reduzem a metade o seu trabalho ou fecham completamente. As receitas dos caminhos de ferro diminuem, as lojas vendem pouco, a indústria dos navios quase que para. E se a escassez chega até a fome, a população desbarata-se e a atividade industrial diminui ainda mais. Se interrogarmos de onde vêm as forças físicas que, por intermédio das forças vitais, originam as forças sociais, obtemos a resposta, já obtida em outros casos, de que elas vêm da irradiação solar. A vida da sociedade depende de produtos animais e vegetais, e estes produtos do calor e da luz do sol. Resulta daqui que as transformações operadas nas sociedades são os efeitos de forças nascidas da mesma origem das que as que produzem as outras transformações que já analisamos.
Não só a força despendida pelo cavalo atrelado à charrua e pelo lavrador que o guia provém da mesma origem. Do que a força da catarata que se precipita e do furacão que ruge, mas também se pode definitivamente ligar a essa mesma origem. A manifestação das forças mais delicadas e mais complexas que a humanidade desenvolve no corpo social. Muitas pessoas julgam que esta verdade é uma troça e não há meio de convencê-las desta dedução inevitável que é impossível deixar de acentuar. O mesmo se pode dizer das forças físicas, que se transformam diretamente em forças sociais. As correntes do ar e da água, que antes do uso do vapor eram com a força os únicos agentes empregados nas obras da indústria, são, como já vimos, produzidas pelo calor solar. Stephenson foi um dos primeiros a reconhecer que a força que movia a locomotiva provinha do Sol. Partindo do movimento do cano, de evaporação da água, desta para o calor saído durante a oxidação do carvão, daqui a assimilação do carvão pelas plantas de que são compostos e os terrenos de carvão de pedra, daqui para o ácido carbônico de que este carvão se extraiu, daqui até chegarmos aos raios solares que desoxidaram este ácido carbônico. E vamos ainda que foram as forças do Sol despendidas há milhões de anos na vegetação que cobria a Terra, depois sepultadas nas suas profundezas, que agora origina os metais de que as máquinas precisam, movem os tornos que dão essas máquinas a sua forma, põem-nas em ação e, enfim, distribuem os produtos. Quando a economia de trabalho torna possível o mantimento de uma população mais numerosa, dá um supérfluo de força humana. Que sem ela teria sido absorvida em ocupações manuais. Favorece assim o desenvolvimento das formas superiores da atividade. O princípio geral de que acabamos de apresentar alguns exemplos é um corolário necessário da persistência da força. Toda manifestação de uma força não pode ser compreendida senão com o efeito de uma força como o efeito de uma força antecedente. Quer se trata de uma ação inorgânica, de um movimento animal
de uma ideia ou de um sentimento. Ou é forçoso concordar-se com essas conclusões, ou é afirmar a espontaneidade de cada um dos nossos estados de consciência. Ou é forçoso aceitar que as forças mentais, assim como as forças corporais, estão em correlação de quantidade. Com certas forças que se despendem para produzi-las e com certas outras que suscitam ou tem de se admitir que nada pode tornar-se alguma coisa e alguma coisa pode tornar-se nada. É preciso optar. Ou negar a existência da força, ou admitir que todo efeito físico ou psíquico é o resultado de antecedentes. E que de dadas quantidades dessas forças não podem provir nem mais nem menos efeitos físicos e psíquicos. Visto que a persistência da força na sua qualidade de dado da consciência não pode ser negada, o seu corolário necessário tem de aceitar-se. Não é acumulando exemplos sobre exemplos que se torna mais certo. Filosofia evolucionista Herbert Spencer.